Bom, pessoal, então, depois de montar essa tabela aqui, né, nós vamos preenchê-la com bastante uso de funções que nós já vimos aí no decorrer das outras aulas. Tá? Então, aqui na primeira tabelinha, nós temos que fazer uma fórmula que consiga pegar, por exemplo, o tempo do atleta e comparar com o mínimo que ele tinha que fazer naquela prova. Se ele atingiu o tempo mínimo, vai aparecer aqui um OK. Se ele passou do tempo, vai aparecer um X. E se ele não fez a prova, né? Por exemplo, aqui tem alguns espaços em branco, vai aparecer um tracinho. Tá? Então, aqui a gente tem que fazer uma função C, né? Onde eu vou comparar se o valor do atleta, certo? Se ele for menor ou igual ao valor mínimo, o que vai acontecer ali? Tem que aparecer um OK. Tá? Se for falso, né, a próxima condição, eu estou em duas dúvidas, né? Ou se eu coloco X, ou se eu coloco o tracinho. Então, a gente tem que fazer uma comparação aqui, ó. Se, né, eu vou comparar de novo, o valor que está aqui em C7, né, que é a relação do atleta, for maior do que isso daqui, né? Maior do que o que está em B2. E aqui eu posso fixar esses dois valores, tá? Porque depois a gente arrasta a função. Tá? Então, vejam, o valor que eu estou comparando no caso do atletismo não muda. Tá? Então, se o valor que está em C7 for maior do que o que está em D2, o que vai acontecer? Tem que aparecer um X ali, né? Tá? E aí, a minha terceira condição é que se eu testei o OK não foi, se eu testei o X também não foi, automaticamente só pode ser aqui o tracinho. Tá? Então, eu abri 3 parênteses, né? Abri 2 parênteses, vou fechar 2 parênteses e dar um Enter aqui, ó. Pode ver que ele já replicou, né? Vou centralizar aqui para ficar mais arrumado. Aí, ó, puxo para cá e aí deu certo. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois, para as outras duas colunas. Lembrando que as outras duas colunas aqui você deve comparar com, primeiro a coluna de ciclismo, você vai comparar aqui com a célula E2. E a coluna da natação você tem que comparar aqui com a célula da F2. Tá? Isso aqui que vocês vão tentar fazer. Ok? Agora vamos aqui para a linha de baixo. Aqui na linha de baixo, né, na tabela de baixo, eu tenho diversas coisas para serem preenchidas. Primeiro, o número de atletas em prova. Então aqui, gente, eu tenho que contar quantos atletas participaram de determinada prova. Então, o que é participar de uma determinada prova? É ele ter X ou OK. Tá? Quando o cara não participou da prova, vai aparecer aqui um tracinho para ele. Tá? Ou então, né, não participou da prova quando não tem nem um tempo aqui, certo? Então, para isso, como a gente quer fazer uma contagem, a gente vai usar a fórmula conte.valores, né? Que eu quero contar se tem valor naquela célula. Então, eu vou, no caso aqui, né? Eu vou fazer a contagem do atletismo, vou selecionar esses dados aqui, tá? De C7 a C10. Ele me retorna 4, tá? As outras duas informações vocês vão preencher com o ciclismo e com a natação. Aí vocês vão ver que vai dar um pouquinho diferente desse daqui. Média da prova. O que é a média da prova? Eu vou ter que calcular, cada atleta fez essa prova em algum tempo, então tem que fazer uma média desse tempo. Para isso a gente usa a fórmula média, certo? Eu vou selecionar aqui a média dos participantes daquela prova exatamente. Então aqui eu vou fazer do atletismo, na próxima coluna eu vou fazer do ciclismo e na próxima da natação. Tá? Melhor prova. O que é a melhor prova? Eu vou ter que retornar aqui o tempo mais baixo. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula mínimo. Né? Então, seleciono aqui mínimo, indico esses valores aqui e dou um Enter. Então, ele retornou 8.01. A pior prova é o contrário. Eu vou usar aqui a fórmula máximo. Então, máximo
o mesmo intervalo, foi mais aqui, dou Enter. Tá? Importante lembrar que vocês têm que completar todos os espaços aqui em branco, tá bom? Classificados. Vamos lá. O que é um classificado? É o atleta que fez a prova e conseguiu um ok. Tá? Então, aqui, gente, eu vou usar o conte C. Por quê? Eu vou contar, né, no intervalo, né, de x ok, quem tiver o critério, ok. Ó. Então, são dois classificados. Os desclassificados, a contagem é a mesma. Então, vou usar o conte C no mesmo intervalo, só que agora o meu critério é x. Certo? E aí o aproveitamento. O que é o aproveitamento? O aproveitamento é um percentual que indica quantos atletas eu tinha sobre quantos atletas se classificaram. Tá? Aliás, quantos se classificaram sobre o total de atletas que eu tinha. Então aqui eu vou ter que fazer uma divisão entre os classificados, né, sobre os atletas em prova. Então, se eu tinha 2 atletas classificados, num total de 4, isso aqui me dá um aproveitamento de 50%. Então, eu dividi a célula B16 pela B12. Isso aqui eu coloco em porcentagem. Ok? Então, vocês vão preencher as demais informações, tá? Da mesma forma que eu fiz. No final, vocês vão ter que fazer um gráfico do tipo barra com os atletas classificados e desclassificados. Basicamente, você vai ter essas informações aqui preenchidas. Tá? Aí você vai selecionar os dados e vai vir aqui em inserir gráfico, né? Você vem aqui em gráfico de barra, tá? Um gráfico do tipo barra. Então, é esse gráfico aqui, ó. Cadê? Vou fazer um gráfico nesse estilo aqui, tá? Ó, que ele vai ter um comparativo. Obviamente, aqui esse gráfico ele não está muito didático, porque eu relacionei só duas informações. Quando vocês colocarem as outras informações de prova, vocês vão ver que ele vai ter outro crescimento das barras, tá bom? Então você coloca o gráfico aqui na parte de baixo, e aí é isso, tá, pessoal? É um exercício aí para você usar mais ou menos todas as fórmulas que nós vimos até então. Legal?